Boa noite. Boa noite, gente. Que bom estar com vocês novamente. Uma oportunidade de estarmos juntos aqui pelo Sextar e Psicologia para mais uma live. E nós estamos aí nesse outubro rosa e hoje estamos aqui de rosa, porque nós temos uma live toda especial hoje para falar desse tema muito importante, que eu tenho um carinho muito grande e eu tenho assim uma honra muito grande de falar sobre o Outubro Rosa, né, em todos os seus aspectos, porque para mim é um tema de suma relevância, né? Eu sei que para todos, mas tenho a minha experiência pessoal também, que eu vou compartilhar um pouco com vocês nessa noite. E eu não vou compartilhar sozinha. Boa noite a quem está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês mandarem aí o convitinho. Manda o convitinho para as amigas, para os amigos, porque esse tema inclui todos, é de suma importância para a família. Então convide as suas amigas para estarem conosco nessa live. Tá bom? Nós temos assuntos muito importantes para serem tratados, mas eu não vou falar hoje sozinha sobre o Outubro Rosa. Hoje eu vou ter uma participação muito especial. Nós teremos aqui no Sextar e Psicologia uma participação muito especial de uma pessoa muito querida para mim, doutora Roberta Galvão. Doutora Roberta Galvão é oncologista, oncogeneticista. Eu vou falar um pouco mais sobre ela, né? Daqui a pouco. E, acima de tudo, minha médica, né? Então, eu tenho um carinho muito grande e eu gostaria de convidá-la. Vamos lá, recebê-la com muito carinho. Ê! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutora? Tudo bem, Elisete? Que Que convite bom! legal esse, hein? Ai, um prazer tê-la aqui no espaço do Sextar e Psicologia. Para nós é uma honra recebê-la aqui no nosso espaço nessa noite, nesse mês muito especial, que é o mês que a gente está aí propagando, né, essa questão da prevenção e do tratamento precoce do Outubro Rosa. E nada melhor do que recebê-la aqui nessa noite para falar sobre isso, né? Para Pra gente quem eu vou falar continuar um nossos pouquinho. bate-papos. Pra gente Sim, continuar nossos bate-papos de sempre, né, Elisete? sim, a doutora Roberta me acompanha durante algum tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no decorrer da live, e agora ela nos dá esse privilégio não só de responder as minhas questões, que não são poucas, né, doutora? Eu chego nas consultas com uma lista desse tamanho, e ela fala, vai falando, vai perguntando, vai perguntando. E agora, né, a gente tem o privilégio aqui de também outras pessoas serem aí beneficiadas, né, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Falando um pouquinho da doutora Roberta Galvão, é oncologista. Olha, tantos títulos que eu sei que eu não vou conseguir falar todos, viu? Mas me ajuda aí. É oncologista, é oncogeneticista do Hospital Paulistano, Hospital Samaritano, coordena aí equipes na parte de oncologia. Ela é a idealizadora da oncologia genética, inclusive tem um site maravilhoso que depois vocês têm que acessar, né? oncologiagenética.com.br. No final a gente vai estar passando todas as redes sociais novamente. Enfim, e tantos outros credenciais, mas com muito carinho eu posso dizer que acima de tudo é a minha médica, viu, gente? Que me acompanha desde, né, a descoberta do meu diagnóstico, né? Me Estamos acompanhou aí naquele juntas. processo juntas e me acompanha até hoje, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, doutora? Que Uhum. o acompanhamento a gente leva por algum tempo, né? Eu já falei que vocês Para têm que não dizer, acompanhar para sempre comigo. Eu não vou dar alta para vocês. eu já Eu sei pedi que vocês querem muitas ter alta, mas altas. eu não vou dar alta.
O que a gente mais pede é alta. A doutora já tá. Quando é que eu vou ter alta? Não, pode voltar aqui. Mas é muito bom sermos cuidados, né? E É. principalmente quando a gente sente confiança naqueles que estão Uhum. cuidando de nós. Isso é muito bom. Então eu abro, doutora, para você dar essas boas-vindas, falar com o pessoal e a gente já começa um pouquinho na nossa live. Fique à vontade. Queria agradecer mais uma vez, Elisete, por esse convite, porque esse espaço que você está abrindo é muito importante, né? Porque tem que difundir informação, informação de qualidade, porque também a gente tem muita informação errada hoje em dia, né? E que acaba fazendo um desserviço, porque acaba confundindo as pessoas. Então, o Outubro Rosa chama atenção para isso, para a gente discutir as informações que são necessárias, né? E você está dando espaço para isso hoje aqui, dividindo também a sua experiência, porque isso é muito importante para motivar as outras mulheres a também seguir esse caminho. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Eu espero que todos que possam entrar e participar possam também enviar suas perguntas, interagir, para que seja produtivo para todo mundo, né? Obrigada, doutor. Isso mesmo, gente. Fiquem à vontade, a gente vai conversar um pouco aqui, mas quem quiser mandar perguntas aí pelo chat, boa noite. Olha, tanto boa noite que eu não consigo citar o nome de todos, mas sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade para no decorrer dessa live fazendo aí as suas perguntas pelo chat. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né, doutora, porque eu gostei muito dessa expressão, né, que você colocou sobre informação de qualidade, né? E quando a gente fala realmente quando fala assim Outubro Rosa é muito bacana essa conscientização, essas campanhas, tudo isso é muito importante. Mas como você colocou muito bem, às vezes a gente vê muita informação e algumas que se desencontram, né? E você lê uma coisa na internet, aí você lê na outra página tá falando outra coisa. E aí o que a gente montou aqui para vocês, a gente pensou em estar falando aqui para vocês, justamente sobre isso, né? O que é verdade e o que não é? O que é mito e o que é verdade, até mesmo nessas redes sociais, né? Que a gente lê uma coisa e não sabe, olha, mas eu li, esse é diferente. Então hoje a gente vai trazer um pouco aqui para vocês, né, sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama. E isso é muito importante para tirar muitas dúvidas, né, doutora? Sim, sim. E aí eu gostaria de fazer a primeira aqui. Aí eu vou lhe colocando a frase, doutora, vamos combinar assim? Eu vou lhe colocando, aí você me fala se é mito ou se é verdade e depois explica pra gente o porquê. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Primeira frase. O câncer de mama pode ter cura completa. Mito ou verdade? Verdade, muito verdade, né? E isso é uma Oba! verdade, é uma verdade que traz uma outra questão, assim, importante, que é o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo você achar, maiores são as chances de você ficar curado. Então, um tumor muito inicial, quando você acha bem no começo, você pode alcançar as chances de cura de mais de 95%. Então, assim, é um tumor altamente curável e que a gente tem exames para detectar precoce. Então, perder essa chance, a gente não pode perder essa chance. Mesmo os tumores que são mais, que a gente possa falar que são mais agressivos, mesmo daqueles que, infelizmente, a gente encontrou um pouquinho maior, tem chances de cura, tem tratamento, então, isso é verdade, e tem que acreditar nisso e correr atrás para que diagnostique o mais cedo possível, porque é isso que vai fazer com que essa frase seja verdade, que a gente alcance a cura. E isso é libertador, doutor, ouvir isso, né? Eu imagino que isso é libertador. Eu já ouvi isso, eu já lhe perguntei isso muitas vezes, mas eu amo ouvir novamente, porque isso é libertador, né? Porque a princípio, quando você abre um diagnóstico e está lá escrito, né, carcinoma, né, ou uma outra nomenclatura, que a gente está falando aqui do câncer de mama, que a gente entende que é um câncer, primeira sensação que tem é que vai morrer, né?
câncer, a gente está atrelado ainda à imagem de que não tem jeito. Ainda tem esse mito sobre a palavra câncer, Tem né? um estigma, né? Que é uma Uhum. doença ruim, né? Que não tem mais jeito, né? Então, isso tem que tirar esse bloqueio para encarar as coisas, né, na realidade, porque aí a gente pode alcançar esses resultados melhores, né? Bacana, doutor. E encarar a realidade é procurar, né? Fazer o que tem que ser feito, porque senão não vai encontrar, né? Porque quem procura acha e quem acha cura, né? Quem acha Ah, cedo cura mais e cura mais cedo. mais chances, né? Aquela história de que eu não quero nem procurar para não encontrar, né? Uhum. Nada disso. A gente precisa procurar porque quem procura acha e quem encontra tem a chance de cura, né? De cura, exatamente. Que bacana. Outra frase que a gente ouve muito é mito ou verdade? O câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar. É. Ter, ter alguém, isso daí é um mito, né? Só quem tem história Mito. familiar, né? É que é muito comum, o câncer de mama é muito comum, então é muito frequente que alguém tenha algum parente, mesmo que às vezes mais distante, uma avó, uma prima mais distante, uma tia mais distante que teve câncer de mama. Mas qualquer uma de nós, mulheres, ser mulher é o principal fator de risco para você ter câncer de mama. Então, uma vez que você nasceu mulher, você vai ter um risco durante a sua vida, até o final da sua vida, de desenvolver câncer de mama. E aí você vai ter outros fatores que vão influenciar esse risco, né? Que podem ser fatores genéticos relacionados à história na família, o fato de ter várias pessoas na família com câncer de mama e outros fatores não genéticos. E aí é fundamental a gente pensar que tem outras questões e que até que a gente pode modificar. O que são esses outros fatores de risco para a gente ter câncer de mama? São fatores relacionados aos nossos hormônios próprios. Então, por exemplo, quem menstrua muito cedo, que é a menarca precoce, então começa a menstruar antes dos 12 anos, e quem fica menstruando até muito tarde, que é a menopausa após os 50 anos, pode ter um risco maior de ter câncer de mama. Quem nunca teve filho, ou né, poucos filhos, nunca teve filho, ou tem filho após os 35 anos, pode ter um risco maior de ter câncer de mama. Isso são fatores que vão influenciar o nosso risco, mas muitos deles a gente não tem como modificar, né? A idade que a gente menstruou a primeira Sim. vez, né? Isso não tem como a gente modificar. Mas tem aqueles que a gente pode modificar com o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a fazer atividade física, um controle do peso, porque a obesidade é um fator de risco importante, principalmente para quem está pós a menopausa, desenvolver o câncer. Então, a gente pode também tomar isso, tomar essas rédeas e também modificar os nossos riscos. A gente sabe que vai ter aqueles que a gente não vai poder modificar, mas tem aqueles que a gente pode modificar. Então, isso é muito Sim. importante, né? Porque é você ter o poder de modificar isso na sua vida, né? Então, diminuir a sua chance de desenvolver câncer durante a vida. Então existe algo que a gente pode fazer, né? Uhum, sim, Existe algo que a sim. gente pode contribuir, né? Porque talvez outro estigma é a questão assim, não tem o que se fazer. Se tiver que ser com você, vai ser com você. Né? E Pode viver assim, de qualquer jeito. E não é assim. e aí, para quem tem história na família, você fazer a avaliação do aconselhamento genético, tentar entender se você tem um fator de risco genético que você consiga identificar através de algum teste genético. Isso você sabe muito bem que isso pode Sim, oferecer formas de prevenção, né? Além de formas de sim. tratamento. E também, mesmo que a pessoa tenha alguma alteração genética que herdou, ou do pai ou da mãe herdou na família, esses outros fatores não genéticos também podem diminuir o risco dessa pessoa ter câncer. Então, assim, a genética Olha não é o só. destino.
Então, não é porque você nasceu com uma predisposição genética que você também não pode reduzir esse risco através do seu estilo de vida também, né? Então, isso é muito importante. Isso é um mito, né? Que eu tinha que incluir isso daí, essa frase, que é uma vez que eu tenho alguma alteração Uma genética, eu muta não posso genética mais é uma fatalidade, acabou. fatalidade, né? Isso Olha, é um que mito, interessante. um Isso é mito. um mito, porque a impressão que dá, não, se é genético, não tem o que fazer. A Não gente tem que pode interferir no ambiente, agora, se você tiver uma mutação, é o fim. E fazer. também não é assim. Na verdade, então, a mutação genética ela é uma predisposição e o ambiente, ele pode ser um disparador ou não. Então, a forma como eu lido com o ambiente, eu posso contribuir para que isso não seja disparado, né? Ou pelo menos diminuir o risco, ou pelo menos retardar, né? Pode ser É. que. Então, tudo isso cabe. A gente tem essa Uhum. possibilidade de intervenção na nossa história, né? Olha, gente, que libertador, mulheres. Não, essa frase Nós, sua isso é foi ótima, né? libertador. E você pode modificar esse disparo, porque ter a mutação não significa que você vai desenvolver o câncer, e você pode modificar isso através do seu estilo de vida, né? Muito bom, muito interessante. A Isaura fez uma pergunta aqui, doutora. Ela coloca assim, pela interrogação que ela coloca, várias interrogações, ela está surpreendida. Ela coloca: a obesidade é um fator de risco? E é, É, né? a obesidade, ela, principalmente na pós-menopausa, porque quando a pessoa entra na menopausa, a menopausa significa o quê? Que seu ovário parou de funcionar e ele não produz mais o principal hormônio nosso, que é o estrogênio. Mas a gente vai Uhum, produzir o estrogênio através da conversão na nossa gordura, no nosso tecido periférico, na nossa gordura. Então, quanto mais gordura você tiver, maior vai ser essa produção de estrogênio, principalmente como eu falei, na pós-menopausa, onde é a principal fonte de estrogênio vai ser a gordura. Então, por isso que a gordura aumenta a atividade inflamatória, então produz um estado de inflamação crônica. Isso faz o organismo liberar vários hormônios de crescimento. Então, isso vai estimular o crescimento das células e isso pode ser um estímulo para o crescimento de tumores, principalmente o câncer, dentre vários tumores, tem vários tumores que estão relacionados com a obesidade, incluindo também o câncer de útero, do tipo do endométrio, que fica dentro do útero, uhum, câncer coloretal, que também é um câncer muito uhum. prevenível, e também o câncer de mama, né, que a gente está falando aqui. É malhar, né, doutora? Malhar, cuidar da alimentação. Então, é Eu malhar. acho que dá pra gente intervir, mas a É, gente precisa se mexer, sim, né? precisa se mexer, isso aí, precisa se mexer. Literalmente, né? Literalmente. A atividade É, física é fundamental, né? olha só que interessante. Outra pergunta aqui. Esse é mito ou verdade? Eu vou colocar a frase. O câncer de mama é uma única doença. Eu É, tenho câncer de mama, todas têm igual. É isso assim? é um mito. Não, isso é um mito, né? A gente hoje a gente já conhece vários tipos de câncer de mama. Então a gente poderia dividir aqui nos que a gente divide muitas vezes baseado no resultado da biópsia, tem uma parte que a gente chama de imunistoquímica, que a gente vai ver características lá do tumor, se ele tem receptores de hormônio, se é sensível a estrogênio, progesterona, se tem uma característica lá que se chama HER2, né, que é uma proteína que estimula o crescimento do tumor, ou se às vezes aquele tumor não tem nenhuma dessas características, que é o que a gente chama de triplo negativo. Então, assim, essas Uhum. divisões entre tumores que têm receptor hormonal positivo, ou triplo negativo, ou aqueles que têm esse HER2 positivo, eles são importantes porque eles têm características que a gente fala de prognóstico diferente, então alguns crescem mais devagar, outros, como também tem tratamentos específicos. A gente tem tratamentos anti-HER2 que só são utilizados em quem tem o tumor de mama HER2 positivo. A gente tem a hormonioterapia, que é um bloqueio dos receptores
a hormônio de estrogênio e progesterona, que a gente só usa para quem tem receptores hormonais positivos. Então, assim, o tratamento vai ser diferente. Então, por isso que a pessoa fala assim, mas por que que eu conheço uma pessoa que tomou comprimido por 5, 10 anos e a outra pessoa não tomou o comprimido? Porque ela não tinha receptor hormonal positivo. Ou tomei uma injeção que eu tomo a cada 3 semanas durante um ano, ou porque era um anti-HER2. Então, vai mudar entre o tratamento de acordo com qual é o tipo do câncer que a pessoa tem. Então, não dá para dizer, por isso que tem que tomar muito cuidado quando para conversa no salão do cabeleireiro, eu tenho câncer de mama, eu também, e agora? Eu também quero tomar esse comprimido. Não, tem Toma que tomar esse, toma cuidado, toma esse, que esse. minha mãe tomou e Minha foi mãe tomou curada. isso. É. O meu Por que que eu não tratamento, tô tomando? então eu quero tomar o dela porque ela foi curada. Eu tô com medo, É acho isso. que o dela funciona. Não é assim. Não é Existem assim. várias biologias, né? Isso. Na forma como você colocou, cada um tem a sua biologia, então vai precisar de Biologia. uma medicação. Né? Ou seja, eu preciso procurar o oncologista e ele vai, mediante todos esses nomes aqui que você colocou, né? Que, gente, eu não sei nem repetir, mas fazer todos esses exames e verificar qual que é a biologia do tumor para que haja uma medicação adequada. Olha só, Isso. aquela, né? Câncer é esse, se fulano tomou e deu certo, você tem que tomar também, ou até mesmo, doutor, o contrário, né? Porque, olha, talvez não tenha tido uma evolução. Talvez o médico não passou o remédio correto porque o outro se curou. Mas são casos diferentes, né? Diferente. Não só o tumor vai ser diferente pelo tipo, como também pelo estadiamento, né? Que em que momento da doença ele foi descoberto. Ele estava só na mama, ele já tinha algum nódulo na axila, qual era o tamanho dele. Então, isso pode também modificar qual vai ser o tratamento que a pessoa vai fazer. Olha só, ou seja, é importante fazer um bom acompanhamento. E um acompanhamento do início ao fim, né? Tem Sim. algumas perguntas aqui, olha, gente, se não der para responder todas, mas olha, a Isaura fez uma nova pergunta, perguntando, ela falou que só tem um ovário e que se isso também é fator de risco. Quem Tem só tem só um ovário. É, Não, isso não tem relação direta com ter o câncer de tá. mama ou não, né? Porque eu não sei qual é a idade que ela tem, mas se ela tiver antes da menopausa, um ovário só vai funcionar, é o suficiente para ela não entrar na menopausa, né? Se ela tem um ovário. Uhum. Então, isso não ter um ovário ou outro não é um fator de risco para o câncer de mama. Tá. A Mônica tá comentando aqui também que a mãe dela teve, né? E estava no momento obesa. É claro que a gente não pode dar uma explicação aqui que seria por essa causa, né? Mas ela tá colocando a participação dela, né? Que é bem importante. Aí o jurídico Cavalcante está colocando câncer em um dos irmãos apenas, por parte de mãe ou de pai. Deve preocupar o outro? Um Aí irmão teve. um irmão, Ele que coloca depende. câncer em um dos irmãos. Vamos supor que tenha dois irmãos. Por parte de pai ou por parte de mãe. Aí o outro tem que ficar preocupado? Depende de qual é o câncer, né? Então, a gente tem essa relação assim familiar que a gente fala, por exemplo, em câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo retal. Se você tem um parente de primeiro grau que a gente fala, primeiro grau é o quê? Os pais, ou os irmãos, ou o filho, que tem um desses cânceres, você vai ter um risco um pouco maior do que as outras pessoas que não têm nenhum parente, né? Então, a gente sempre começa essas avaliações genéticas por quem teve o câncer. Então, o ideal é tentar esclarecer se é necessário procurar alguma causa genética e tudo, é na pessoa que teve o câncer. E a indicação de buscar isso é dependendo de qual é o tipo do câncer, qual é a idade que teve. Porque se foi só um irmão, mas foi numa faixa etária maior, não tem uma suspeita de ser nada genético, foi um caso esporádicos que a gente diz, a gente não sabe exatamente qual foi a causa daquele câncer.
mas realmente os parentes próximos podem ter um risco um pouco maior de ter o câncer também. Tá. Então, esse fator da idade, né, doutora, é um fator, assim, de observação. Foi um Isso. irmão, mas já tinha uma idade um pouco avançada, não tem tanto risco. Mas por mais que foi apenas um irmão, mas era jovem, aí já tem que procurar, investigar, né? Investigar, Isso conta exatamente. bastante. Sim, sim. Tá, vamos lá, porque o horário voa. Dá para A acreditar que já questão, passou só quase meia complementando, hora? que uma pessoa falou que a mãe teve o câncer e era obesa, e assim, eu Isso. enumerei vários fatores de risco para o câncer de mama, mas realmente o câncer de mama a gente não consegue muitas vezes definir qual foi a causa, o que aquilo disparou o câncer. É um conjunto de fatores, todos vão dar Uhum. alguma contribuição no risco. E a gente sabe que a obesidade, depois do tratamento, também pode piorar o resultado do tratamento. Então, às vezes a pessoa não Tá. era obesa, mas depois do tratamento pode ganhar peso e se tornar uma pessoa obesa. Isso é ruim para o resultado Uhum. final do tratamento. Então, a obesidade, ela pode ser ruim em todos os sentidos, tanto antes do diagnóstico, quanto depois do diagnóstico e no tratamento do câncer de mama, né? Pois é, eu sei bem disso, que eu vou lá na minha consulta e a doutora já fica de olho no meu peso. E aí eu fico, foi a pandemia, doutora, foi a pandemia. Não pode botar a culpa na pandemia. É isso mesmo. A última consulta eu dei a desculpa que foi a pandemia, mas já voltou tudo. Todo mundo deu desculpa na pandemia, já abriu as Já academias, abriu as acabou com tudo. academias, né? Os parques estão todos abertos, então não tem mais o que falar. Eu preciso me preparar para essa próxima. Perguntei uma pergunta aqui, que é a pergunta da Márcia, doutora, que tem a ver com uma que eu já ia fazer agora, então eu já vou adiantar. Tá. Ela coloca assim, a Márcia coloca assim, doutora, existe algum estudo em andamento sobre outras formas de diagnosticar o câncer de mama que seja menos dolorido que a mamografia? Please. A mamografia continua sendo o melhor exame para detectar precoce o câncer de mama. Então, assim, infelizmente, a gente não vai poder liberar ela desse aperto. Esse aperto vamos ter que passar todo ano. E a gente recomenda que faça a partir dos 40 anos e que repita anualmente. Até saiu um estudo recente mostrando que fazer anualmente reduz em Uhum, 50% o risco de morte nas pacientes que descobrem o câncer. Então, não deve pular um exame um ano, falar uhum, assim, tudo bem, porque assim, quanto mais cedo diagnosticar, foi o que a gente começou a falar na live, né? É o que sim. vai garantir a chance de cura. Mas e se eu fizer só um ultrassom, né? O ultrassom não substitui a mamografia, né? Todos esses exames da mama são complementares, que a gente fala. Às vezes eles podem trazer Uhum. outras informações, um adiciona uma informação ao outro, mas não substitui. Então, a mamografia é o exame padrão para a gente fazer esse rastreamento que a gente fala, que é o exame que a gente faz sem a pessoa ter sintoma nenhum. Aí depois a gente complementa com ultrassom e nas pacientes que têm um alto risco, por exemplo, que tem uma mutação genética ou que tem uma história muito forte na família de câncer, a gente adiciona a ressonância de mama além da mamografia e começa a fazer a ressonância aos 25 anos, por exemplo, para quem tem alguma mutação genética. Bem Uhum. mais cedo do que as mulheres que não têm, né? Mas em geral, para todo mundo, é a mamografia, então Não tem não por tem onde como correr. liberar essa. Não tem, mas ela realmente salva, doutora. Eu vou aproveitar Sim. até esse momento aqui da live para falar um pouco da minha história, né? Realmente, aqui no Brasil, né? Me corrija se eu não estou fazendo confusão, mas aqui no Brasil é recomendado a mamografia para quem não tem histórico familiar, a mamografia a partir dos 40 anos, é isso? Sim. É. E como né, nós temos casos na família, né? Então eu comecei a fazer o meu rastreamento antes disso, tanto que
quando eu fazia anualmente o meu rastreamento, mesmo não tendo 40 anos, eu fazia a minha mamografia anualmente. E no ano que eu fui fazer a mamografia, que eu não sabia, mas eu já estava com câncer e não sabia, naquele ano eu pensei em não fazer. Porque eu pensei, nossa, mas eu sou nova, todo ano eu faço isso, nunca dá nada, eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. Justo no ano que eu não sabia que já estava doente. E aí vem aquela, né, aquela conscientização que a gente fala, olha, não, deixa eu fazer isso, eu preciso fazer. E aí eu fiz, e quando eu fiz, estava lá o resultado que eu estava com câncer. Então, ou seja, se eu tivesse levado esse pensamento para frente e ter falado, eu vou fazer só ano que vem, um ano depois, como você mesmo colocou, essa questão do estadiamento, que nível que estaria, de comprometimento, então provavelmente um outro tratamento, provavelmente um outro prognóstico. Né? Então eu carrego essa experiência, realmente ficar alerta às mulheres que estão aqui, que tem algum caso na família, precisa começar mais cedo mesmo, porque eu diagnostiquei num exame de rotina aos 38 anos. Então, eu não tinha sintoma, eu fui fazer um exame de rotina. Se eu tivesse esperado os 40 anos, eu já seria uma outra realidade, né? Uma situação totalmente diferente, né? Até porque, doutora, é o que a gente ouve bastante, né? Que em caso de câncer, tempo é cura, isso, né? Tempo é Sim, cura, né? com certeza. Não, isso, essa Portanto, experiência sua, né, Elisete, mostra exatamente isso aqui. E se tiver história na família, o quão importante é avaliar essa história, uhum, melhor saber ali se tem um risco genético para poder fazer sim, os exames que muito cedo. Quando que você vai pensar em fazer um exame a partir dos 25 anos, né? sim, Então, isso você só vai ser orientado se você procurar essa orientação, na verdade, né? Essa avaliação. sim. Por isso a importância dessa informação de qualidade, né, doutora? Por isso a importância, né, dessa informação. Então, gente, compartilhem essa live, mesmo depois que terminar, enviem, ela vai ficar salva aqui. Envie para as amigas, envie esse link, porque a gente precisa espalhar. Porque eu tinha a informação que eu preciso, por conta de um histórico familiar, eu precisava fazer. Mas quantas pessoas não têm? Então, vamos compartilhar essa informação aí de qualidade. E vamos correr com esse tempo, doutora. Acredita que já o tempo está indo. E eu tinha uma lista, para variar, eu Para tenho uma lista variar, enorme. eu conheço Para essa lista. variar. Conhece? Eu chego no consultório, eu sento e eu falo, vamos lá. Então, vamos lá. Uma pergunta que é bastante pertinente, que eu ouço bastante, né? Tem muita dúvida. Reposição hormonal. Como que é? Fator de risco? Faz reposição? Não faz reposição? Como que é isso? A reposição hormonal, ela pode ser um fator de risco, porque é um risco que depende muito do tempo que você vai ficar exposto à reposição hormonal e qual é o tipo da reposição hormonal. Então, tem as reposições hormonais que são só de um tipo de hormônio, que são só de estrogênio, e tem as reposições hormonais combinadas, que é de estrogênio e progesterona. Em geral, o que influencia a escolha dessa se é isolado ou se é combinado é se a pessoa tem o útero ou não. Às vezes a pessoa já fez esterectomia, que é a retirada do útero, por conta de mioma, alguma coisa, não tem mais o útero. Uhum, Então, ela pode fazer a reposição isolada, o estrogênio isolado. A reposição com estrogênio isolado tem um risco menor de câncer de mama associado. O risco maior é para aquelas reposições que são combinadas e principalmente quando são por mais de 5 anos. Então, por curto espaço de tempo. E se for só o estrogênio, o aumento do risco pode ser pequeno, então não influenciar tanto. Então, isso é uma discussão, né? Dependendo do quanto que isso vai impactar na melhoria da qualidade de vida da mulher, porque a gente sabe que os sintomas de menopausa podem ter implicações importantes. Na uhum, mulher que já teve o câncer aí, a gente não vai indicar, obviamente, aí vai ser contraindicado. A gente está falando para quem nunca teve o câncer de mama, né?
Tá. E para quem tem mutação genética e que não teve câncer de mama, e que a gente sabe que algumas vezes a gente tem que indicar retirar o ovário para evitar ter câncer de ovário, e essas mulheres vão Uhum. entrar na menopausa, elas podem fazer reposição hormonal. Então, tem como fazer reposição hormonal, mas tem esses detalhes que tem que ser discutidos, de fazer só com um hormônio, não fazer dois, e o tempo também que vai ser feito. Então, é uma questão um Olha pouco aí, optativa. mulheres. Então vamos ficar atentos. Essa questão, ai, porque eu tô com calorão, deixa eu tomar o que a minha amiga tá tomando para melhorar esse calor de jeito nenhum. Né? Tem todo um histórico para saber o que é adequado para que você não corra risco, né? Sim. Vamos lá, que tem algumas questões aqui que eu quero saber também, mito ou verdade, ainda aproveitar o tempo. Isso aqui eu também vejo a preocupação da mulher, é sempre mulher, né, doutora? Então, a vaidade faz parte de nós, né? Nós temos a nossa vaidade, mulher tem isso. Então, tem uma questão aqui que é interessante. Vamos lá. Próteses de silicone. E aí? Isso é risco de câncer ou não? Então, as próteses de silicone, elas viraram as vilãs, né, nos últimos anos, né? Que saiu um monte de notícia, mas elas são seguras, né? Então, Hum, estudos que mostram um tumor mais raro, que é um linfoma, célula inflamatória, que pode acontecer muito raro em alguma prótese por muito tempo. Mas isso não é uma contraindicação para ser feito o uso da tá. prótese. Pelo contrário, a prótese é recomendada nas cirurgias de reconstrução de mama, nas mulheres que precisaram fazer a mastectomia, tirar a mama toda no tratamento do câncer de mama. Então, para fins estéticos também, quem quiser colocar, não tem nenhum Uhum. problema, sabendo que tem esses casos muito raros desse linfoma, que é um tumor, né, diferente do Uhum. câncer de mama, que é do sistema linfático, que pode acontecer em raros casos. Também uma dica é que, assim, será que se eu estiver se eu tiver com uma prótese, eu vou poder fazer meus exames normais? Então, a gente acabou de falar que é importante fazer mamografia. Tem gente que Uhum. chega com uma certeza, né? Esses mitos e verdade é engraçado. Tem gente que acha que é uma verdade absoluta. Fala assim, não, mas se eu botar a prótese, eu não posso Sim, fazer mamografia. Então, não, você pode fazer seus exames. O exame vai tá. ter que ser adequado, né? A incidência que a gente fala que a mamografia é um raio-x, por conta da prótese. Se o médico, ou o oncologista, ou o mastologista, ou ginecologista achar que precisa adicionar um outro exame, como ultrassom, até ressonância, para ver melhor, ele pode adicionar, mas não vai impedir que você possa avaliar a mama por causa da prótese. Então, também, isso é um mito de que a prótese também vai impedir que você possa fazer seus exames de acompanhamento, né? Então, elas são seguras. Mulheres podem colocar prótese de silicone. Eu acho que vai, pessoal, tem mulher aqui que vai sair daqui feliz dessa live. Não tem Sim, risco. Se precisar futuramente fazer um tratamento, não é isso que vai atrapalhar, né? não Ou vai. prejudicar. Sim. Olha aí, mulheres. Doutora, tem uma pergunta aqui da Pati. A Pati está colocando assim, que ela testou positivo para o BRC. Testar positivo é que apareceu a mutação genética, eu acredito, né? Isso. E que ela vai precisar retirar o útero e o ovário, e se ela vai poder fazer reposição hormonal, acho que isso já foi respondido um pouco no anterior. Só vai Como que depender seria? se ela teve câncer de mama, aí não. Só Tá, se ela não teve câncer de mama. tá. Tem aqui, o pessoal tá pedindo para salvar a live, a Maria tá pedindo para. Vamos salvar, gente. Vamos salvar e vocês bombem aí, É, compartilhem aí, porque é muita informação importante demais. E vamos lá, que eu quero aproveitar mais. E eu sei que vocês também, né? A pergunta que não cala, doutora. Pergunta que não se cala, né? Eu falo por experiência própria. Isso é uma pergunta, né? Saindo um pouco do mito ou verdade, mas uma pergunta. O meu cabelo vai cair durante o tratamento? então, nem toda
Essa daí é a pergunta que está na cabeça de todo mundo quando vê o diagnóstico do câncer, né? Seja de mama ou Câncer, qualquer viu outro tumor, câncer, já né? põe a mão na cabeça, Uma na né? cabeça, né? É engraçado que eu vi uma paciente no consultório semana passada que chegou e ela não sabia, foi a primeira consulta e ela já tinha comprado 2 próteses de cabelo Capilar, e olha, ela nem sabia se ela nem ia precisar provavelmente fazer olha quimioterapia, só. mas ela já tinha comprado, porque tipo, o diagnóstico de câncer era, meu cabelo vai cair, né? Então, Sim. isso também é uma coisa do passado, né? Dos estigmas do câncer, né? De que o cabelo Uhum. necessariamente vai cair. Depende muito de qual é o remédio, qual é a quimioterapia que a paciente vai fazer, que vai fazer cair o cabelo ou não. Né? A gente sabe que uma quimioterapia que é muito utilizada nos tratamentos de câncer de mama, que as pessoas falam que é a quimio vermelha, né? Porque tem um líquido que é Uhum. vermelho, ele É faz a, o é a, é cabelo cair, a famosa vermelha, a temida vermelha. vermelha, né? Mas nem todo mundo vai usar a vermelha. Tem outros remédios que são indicados e que não são vermelhos. E eles Sim. levam à queda de cabelo, que a gente chama de alopécia. Mas a gente hoje tem a possibilidade de fazer uso da touca. A touca é uma touca Uhum. gelada, que já tem estudos que mostram que ela é eficaz em evitar a queda de cabelo em até 50% das mulheres. Isso varia um pouco de cada mulher, varia um pouco Uhum. de qual é o quimioterápico que vai ser utilizado, Sim. se ele vai ser efetivo ou não em evitar essa queda de Uhum. cabelo. Qual é o princípio dessa touca? É você colocar uma touca gelada, ela tem um gel térmico que vai ficar a menos 10 graus, e isso vai fazer com que diminua o fluxo de sangue no couro cabeludo. Então, faz o que a gente chama de uma vasoconstrição. O que às vezes as mulheres ficam com medo é, será que a ideia de diminuir o fluxo de sangue no couro cabeludo é evitar que o quimioterápico chegue aqui. Então, será que isso vai fazer com que Uhum. meu tumor volte aqui, porque não vai chegar o quimioterápico? Vai ter uma metástase aqui, é o Aqui, medo, né? Porque não chegou a é, químio aqui. não chegou? Então, assim, esses estudos mostraram que isso não vai mudar a Hum, eficiência do tratamento. Então, é seguro fazer uso da touca. A gente só não consegue, em 100% dos casos, evitar que o cabelo não caia. Às vezes, essa mesmo queda. utilizando a touca, o cabelo pode cair. Então, isso Uhum. né, tem que ser explicado, é uma possibilidade, mas como a gente sabe que realmente por conta da vaidade, e por conta também não é só a vaidade, tem uma questão social, as mulheres podem continuar Uhum. trabalhando Sim. durante o seu tratamento e às vezes querem, né, manter o cabelo, é uma opção a ser utilizada, então você Sim. tem que discutir com o seu médico, você vai começar o tratamento, se você pode fazer uso da touca, se no hospital onde você vai fazer o tratamento tem a touca e você pode tentar, né? É um pouco doloroso, né? Que Sim. você imagina algo gelado na Uhum. sua cabeça, tem que É, a Paty começar, colocou aqui, touca é torturante. é, começa meia hora antes, fica durante todo o período de infusão da medicação, que vai variar de cada protocolo, né? De cada esquema de tratamento, e vai ficar até um pouco depois. Então, é torturante. Mas, É, e é o que você colocou, né, doutora? Ela reduz em até 50% a chance, mas Marlibel tá colocando aqui. Eu usei a touca e mesmo assim meu cabelo caiu, né? Então não é certeza também, é uma tentativa, né? tentativa. Uhum. Bom, eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência. Na verdade, eu sei que é um momento difícil e eu falo por experiência própria. Jamais vou ter essa intenção de diminuir a dor de alguém, né? Falo um pouco pela experiência própria e um pouco pelo desempenho da minha profissão, que hoje eu sou psicóloga, trabalho com sofrimento também, então essa empatia pela dor do outro faz parte do meu próprio trabalho. Mas eu passei por essa questão, né, da queda do cabelo, né, e foi um momento assim que realmente para a mulher não é fácil.
Mas para mim, doutora, eu digo agora uma experiência pessoal. Eu sei que cada um tem sua singularidade, né? E tem que ser respeitado. De repente, para uma pessoa, isso é de suma importância e a gente compreende. Mas no meu caso, eu estava, e a doutora sabe disso, porque eu estava tão envolvida com o meu tratamento, eu queria tanto fazer tudo o que fosse necessário. E eu perguntava qual o próximo passo, que remédio que eu tenho que tomar, vai cair o cabelo, deixa cair. E eu não me importava com nada. E, então, vai começar, mas não tem problema. Porque eu estava muito preocupada mesmo no meu tratamento. Eu queria focar no meu tratamento e as outras coisas, pelo menos. Talvez quem olhasse de fora, né? Olha, tá sofrendo pela perda do cabelo, mas os meus sofrimentos maiores ali eram outros, né? Cada um tem os seus. E os meus não eram, aquele não era o sofrimento maior, Tem né? prioridades, assim, né? Prioridades. E eu estava tão focada em fazer tudo o que fosse necessário. Na verdade, eu quis me colocar como participante do processo e não como passiva, né? Eu entendia que eu tinha uma equipe multiprofissional trabalhando comigo, profissionais excelentes que me apoiaram, que me ajudaram, mas eu entendia que eu também tinha que fazer a minha parte, que eu era parte da equipe, né? Então aí eu fiquei totalmente careca. Então, para você que está assistindo essa live agora ou vai assistir depois e está muito preocupada com isso, nós compreendemos e respeitamos. Mas quando a gente foca no nosso tratamento, a gente encontra forças para superar as outras dificuldades, né? E hoje, olha só a situação, doutora. Então, Olha só o tanto, né? Para quem não tinha nada, nada, nada. Tô- olha o tanto, né? E eu pensei, vai nascer, mas vai nascer fraquinho, vai nascer pouquinho, porque, né, sem nada desse jeito, pois é, mais do que tinha antes, cresce, né? né? Cresce, então assim, a gente precisa, é compreensível o sofrimento, né? E tem profissionais aí para acolher, para nos ajudar. Nós não precisamos atravessar sozinhas, né? A gente tem aí pessoas para estar aí nos ajudando nessa jornada, profissionais capacitados, mas, né, depois que a gente olha para trás, a gente percebe, né? Olha, o quanto que foi importante eu focar no meu tratamento, né? Que valeu a pena, Porque né? valeu a pena, porque todas as outras coisas da minha vida eu estou resgatando, né? A gente vai resgatando. Então, o importante é estar bem, né? E Sim. se a gente precisar disso, a gente tem que buscar. Tem que buscar ajuda psicológica, buscar o psicólogo, ajudar com a terapia. Né, eu sei que os médicos são super acolhedores, eu tive o acolhimento de vocês. Então, sem palavras, doutora Roberta, fui acompanhada pelo meu médico também, o doutor Guilherme, que me acolheu muito bem. Então, uma equipe assim que eu tenho muito carinho. Mas eu fui acompanhada também por uma equipe multidisciplinar. Psicólogo faz terapia? Faz Vai. terapia. Aham. Psicólogo faz terapia também. As pessoas às vezes acham que psicólogo não faz terapia, né? Mas a gente tem as mesmas necessidades, nós somos humanos e da mesma forma que a gente acolhe, a gente precisa ser acolhido nas nossas dores, né? Então eu passei por tudo isso e graças a Deus hoje estou aqui. E o tempo agora, doutora, para a gente encerrar, tá? Porque eu queria fazer uma finalização. Uma última pergunta aqui. Quando sai um líquido pelo mamilo? Porque isso é uma dúvida muito grande. Foi no banho, apertou, saiu um líquido, tô com câncer. Quando sai um líquido pelo mamilo, é câncer de mama? Então, isso sair um líquido no mamilo é o que a gente chama de descarga papilar, né? Que a gente fala. Então, na maior parte das vezes, são alterações benignas. Depende muito de qual é o tipo do líquido, se é tipo um leite, porque pode ser por alterações hormonais, pode ter influência de medicamentos que podem levar a isso. Quando sai, pode sair líquido clarinho ou às vezes até sanguinolento. E depende se vai sair por vários ductozinhos do mamilo ou se vai sair espontaneamente. Então, assim, a mensagem que fica é que na maior parte das vezes vai ser benigno.
O que tem que chamar a atenção é que quando sai espontaneamente, sem você apertar nem nada, e aí isso tem que fazer você procurar uma ajuda médica para poder investigar melhor, né? Mas na maior parte das vezes é benigno, né? Não vai Que ser, bom. não vai ser relacionado a câncer, né? Que bom. Na verdade, tem que investigar, mas não existe também saiu é câncer, né? Calma, vamos verificar o que é. E na maior parte ainda, né? Pelas estatísticas aí, pelos índices, a maior parte é benigno, né? Uhum. Isso. Mas vamos investigar. Doutor, olha, eu teria muitas outras perguntas. O pessoal está falando aqui no chat. Gente, olha, eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Tem aqui nas as redes sociais o contato da doutora Roberta. Entrem em contato com ela. Ela tem vários canais, ela atende em vários locais. Então, entrem em contato. Super indico uma profissional aí que está à disposição para atendê-los, porque a gente não vai conseguir responder todas essas questões hoje. Mas eu gostaria de fechar fazendo uma pergunta, doutora. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão encaminhar isso para pessoas que estão aí num processo de descoberta ou que descobriram um câncer de mama. Descobrir um câncer de mama, abrir lá, biópsia. E agora? Qual o primeiro passo? Por onde eu devo começar? Então, o primeiro passo é você procurar ajuda médica, uma ajuda médica especializada, né? Então, procurar um oncologista para que você possa entender tudo isso que a gente conversou agora. Qual é o tipo do câncer? Quais são quais são os exames que você vai ter que fazer primeiro para avaliar o tamanho, por onde que você vai começar a fazer o tratamento? Se você vai ter que investigar algum fator de risco. Então, tudo isso você vai avaliar na sua consulta com o oncologista. O segundo ponto, que você também levantou muito bem, é você ser um participante desse processo. Então, a sua listinha lá sempre funcionou muito bem, porque era uma troca. E aí, à medida que você ia sendo esclarecida das suas dúvidas, isso vai gerando... A minha listinha... Isso vai gerando a relação de confiança, né? Se você ficar com dúvida, você não vai ter confiança no processo. E sem confiança no processo, você também não consegue interagir, você também participar de todo o processo. Então, a primeira, acho que coisa é você procurar uma ajuda especializada. E segunda é você ter as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas e participar de todo o processo. Porque tem cura, né? Ai, que bom ouvir essas palavras, doutora. Muito obrigada. Realmente é um momento difícil mesmo, se abrir uma biópsia e tá lá aquele diagnóstico, mas são muitos estigmas que a gente tem, mas aí você vai caminhando, vai sendo esclarecido, peraí, deixa eu participar desse processo, porque, né, tem muita coisa a ser feita, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não me recordo o autor, eu não sei se tem autor que na verdade é destacado, mas eu gosto muito que ela diz assim, mesmo quando não se tem mais nada a fazer, ainda tem muita coisa a ser feita. Exatamente. Né? Sim. Então, ainda tem muita coisa a ser feita, né? E isso porque a gente não teve tempo, precisamos marcar outras lives, a gente não teve tempo nem de falar em casos que realmente houve metástase, os casos que a gente chama de paliativo. Olha quanta coisa a gente precisa falar, hein, doutora? Né? Mas eu acho que se a gente pudesse resumir, eu acho que essa frase é uma frase que se encaixa bem, né? Olha, busque ajuda de qualquer forma. Não importa o que apareceu, né? Mesmo quando parece que não tem mais jeito, tem muita coisa ainda para se fazer. Mais cedo possível, né? Quanto mais rápido você buscar, mais chances você vai ter de resolver isso da melhor forma, né? Ah, que bom. Doutora, muito obrigada. Quero mais uma vez aqui agradecer. Olha, foi um momento muito bom, né? Eu tenho certeza que esclareceu aqui. Quero agradecer a todos que ficaram firmes e fortes aqui, olha, até o final.
Gente, muito obrigada. Eu sei que foi um momento bom, esclarecedor. O tempo passou e a gente vai precisar marcar outra live, viu? Vamos sim. Tem muita pergunta aqui que não foi respondida por causa do tempo, mas eu queria pedir, doutora, para você deixar suas redes, site, como que o pessoal lhe encontra, por favor. Então, obrigada, Elisete, de novo pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo, né? E poder dividir isso, esse bate-papo que a gente tem sempre no consultório com todo mundo. Então, para quem tiver interesse, é só me seguir lá. Eu tenho meu Instagram, que é o doutora Roberta Galvão, e tem também o Oncologia Genética, onde sempre tem informações que eu tento colocar lá atualizada sobre riscos de câncer, não só de câncer de mama em geral, um pouco mais voltado para as questões genéticas, né, que estão aí, cada vez a gente está entendendo mais, e a gente está podendo utilizar tanto na prevenção quanto no tratamento dos pacientes com câncer, né? Eu tenho o site www.oncologiagenetica.com.br. Lá também tem a possibilidade de acessar o consultório, tudo pelo site. Tem o Instagram, tem o Facebook. Então, ficam todos convidados a conhecer lá um pouquinho. Que ótimo. Gente, é isso aí. Se é informação de qualidade que vocês querem, se é um profissional capacitado, tá aí. Fica à disposição. Doutora Roberta, muito obrigada. Semana que vem estarei lá no consultório. Eu vou lhe dar esse abraço pessoalmente. Agora pode, depois da terceira dose, agora pode. Já vacinamos. Mesmo assim, a gente põe uma máscara e dá um abracinho de máscara. Mas muito obrigada, viu, por ter cedido o seu precioso tempo, né, para estar aqui conosco, nesse espaço da Sestari Psicologia, esclarecer aqui, né, muitas mulheres, famílias, pessoas que vão levar para outras pessoas. Eu vi gente falando, olha, eu vou passar, né, para minha prima, olha que bacana, gente que está precisando, então isso é esclarecedor e isso pode mudar um diagnóstico, mudar o rumo aí de uma vida, né? A gente não sabe a dimensão, a proporção de onde isso pode alcançar. Então, muito obrigada, nosso carinho, que Deus lhe abençoe, que você continue sendo aí esse instrumento, né, para ajudar e para salvar muitas vidas. Nosso agradecimento todo especial. E não vai ficar só nessa, viu? Não vai não. Vamos marcar outras. Vamos sim. E aí a gente finaliza agora, né? Respeitando, é claro, a dor de todos, entendendo, né, doutora, que é tudo muito difícil, né? E que a intenção aqui não era passar nada, uma ilusão positivista, mas passar informação de qualidade, né? Mas uma realidade que é possível. E é possível, né? E além de ser possível, pode ser de uma forma mais leve. E vale a pena, né? Viver vale a pena. Vamos lutar por isso. Doutora, muito obrigada, viu? Um beijo grande, fique com Deus. Isso. Obrigada a você, Elisete. Nada, e até a próxima, se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Boa noite e um beijo a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau.